vocês fazerem isso realmente, vocês podem fazer em casa, mas eu quero que vocês façam na prática para aproveitarem que eu estou aqui e tirar alguma dúvida. Tipo, como é que faz um ângulo, como é que faz outras formas geométricas, é essas dúvidas que eu quero que vocês pratiquem para ter, né? Alguém não tem ainda o drive? Não tem aliás, o slide? Alguém tá sem slide? Bom dia. Meu nome é Arlindo. Eu acho que nós já podemos começar. Nós temos ampla audiência, já deu cerca de 3 minutos regulamentares, né? Então acho que nós podemos começar. Bom, antes de mais nada, é um enorme prazer falar para a audiência do FISLE. Gosto muito do FISLE, para mim é a conferência de computação mais interessante que acontece no Brasil, pelo menos a mais divertida e mais cheia de tecnologia, né, mais recheada de tecnologia que nos interessa. E a audiência do FISLE, para mim, é especial. Essa pegada de software livre, né, essa energia que está por trás dos desenvolvedores de software livre tornam o FISLE um evento bastante especial e interessante. Bom, como eu disse, meu nome é Arlindo, vou me apresentar melhor daqui a 2 slides. E o meu tema, o tema de fala, vai ser a criação automática de aplicativos móveis, e em particular para Android. Mas a discussão não se fixa em Android, né? Eu acho que a questão de aplicativos móveis é algo que todo mundo cada vez está usando mais. E então, inclusive, para poder conhecer um pouquinho essa audiência, deixa eu fazer algumas pequenas perguntas que são: quem dessa audiência, que deve ter talvez 200, talvez até um pouco mais de 200 pessoas, quem usa um smartphone Android, por favor, levante a mão. Mais da metade, claramente, né? Quem usa iOS, quem usa iPhone? Ok. E outra questão que a gente vai verificar mais ao final dessa fala eu gostaria que vocês ficassem atentos para quantos de vocês checaram o celular ao longo dessa quase 1 hora que a gente vai ficar aqui. Tá? Porque eu acho que esse é o ponto, né? O nosso hábito mudou. O celular transformou as nossas vidas e a gente precisa estar atento a essa transformação. Muito bem. Então, no final, alguém me lembra aí de
principalmente em dia, eu estava conversando com um colega ali fora, aliás, outra coisa do Fizzly muito legal é encontrar colegas, né? De velha guarda, inclusive. E o pessoal está todo atento aí para a escalação da seleção, né? Então vamos ver quantos de vocês vão se conter para verificar a escalação da seleção, que está acontecendo agora, né? Bom, mas vamos lá. Vamos nos concentrar na questão de Android. Você pode passar? Bom, então eu vou fazer uma breve apresentação de mim, depois das motivações e objetivos dessa palestra. Vou apresentar alguns produtos e ferramentas para desenvolvimento móvel, com essa pegada de desenvolvimento automático. E então vou me concentrar na abordagem que nós utilizamos no projeto Maritaka, que é um projeto que já tem alguns anos rolando. E, bom, vocês vão ver quais eram as questões principais aí que a gente desenvolveu. E, por fim, falar nos nossos desafios futuros. Por favor. Bom, como eu já disse, meu nome é Arlindo, eu sou professor na Universidade Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos. É um campus novo, ele está lá desde 2007, criado dentro da expansão Reúne. Eu também sou, o que me faz, uma das principais razões para vir ao Fizzly, eu também sou o coordenador do Programa de Educação em Software Livre, PESLI, que visa basicamente a difusão dessa cultura de liberdade de conhecimento e de liberdade para criar, executar, modificar, distribuir software. Né? Nossa missão dentro do campus, no entorno, é propagar a tecnologia aberta. A gente pode conversar sobre isso também depois da palestra. É interessante. Página 5. Bom, sobre geração automática de software. Né? Geração automática de software sempre foi uma coisa que todo mundo quis ter. Na verdade, todo mundo quer se livrar do trabalho de programação. O desafio principal qual é? O desafio é complexidade. A complexidade de conseguir incorporar num software gerador de software todas as possíveis interações. Essa complexidade ela é tão maior quanto maiores forem a interação entre as componentes desse software e o nível de customização que eu quero ter. Nós vamos ver mais adiante que basicamente as simplificações que estão sendo feitas para viabilizar a construção de software móvel de forma automática são definir padrões para essas interações e para essas customizações. E deixa eu comentar um pouco quais eram os objetivos quando a gente começou um trabalho de pesquisa 4, 5 anos atrás sobre a criação de aplicativos móveis. O primeiro objetivo era o seguinte: depois de desenvolver vários projetos móveis, e eu tenho toda a minha vida eu trabalhei com sistemas móveis, é até engraçado dizer isso, mas há mais de 20 anos, porque eu trabalhava em operadora, nos lançamentos das operadoras no estado de São Paulo, e o nosso trabalho naquela época era basicamente tentar gerar sistema para aqueles celulares que estavam chegando. Então a gente programou em WAP, programou naquelas coisas todas. E depois de fazer muitos sistemas, qual era a principal conclusão em relação ao porquê esses sistemas deixavam de ser usados? Basicamente, você tinha uma verba para projeto, você colocava um projeto para rodar, ele entrava em produção, a verba do projeto acabava, e quando você precisava fazer alguma customização daquele projeto, você não conseguia. Né? E você já tinha perdido a mão de obra que tinha construído aqueles sistemas, você já não conseguia recuperar o conhecimento daquele desenvolvimento. Então, basicamente, o que eu perdia era a capacidade de desenvolver. Qual era a solução para isso? Né? A solução é criar ambientes que permitam que os próprios usuários desenvolvam as suas aplicações. E não dá para exigir que os usuários programem, né? Não dá para exigir que eles tenham feito cursos de lógica de programação, estrutura de dados, aprendam as tecnologias. Então, o que nos resta é fornecer ferramentas mais simples. Né? Isso é
tem uma observação ali, né, que é a questão de popularizar e democratizar a tecnologia. Eu acho que nesse ambiente de software livre no qual nós estamos, isso é uma razão a mais para tentar fazer ferramentas que aumentem a capacidade do usuário. Recentemente tem se dado um nome para isso, né, que é User Empowerment. Ou seja, dar poder aos usuários. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante, mas eu gostaria de sensibilizar a plateia para o quanto isso é importante no sentido de inclusão digital, no sentido de popularizar e democratizar acesso à tecnologia. Segundo objetivo, telefones celulares, eles podem fazer mais. Essa é a principal questão, né? A maioria de vocês tem um mini computador no bolso, com capacidade, alguns dual core, né? Tem até os quadricore, com capacidade de processamento maior do que o homem utilizou para ir à Lua. E a gente usa para quê? Né? Então, o segundo objetivo era tentar construir a infraestrutura para aquisição, principalmente aquisição e manipulação de dados. Então, usar o celular mais do que como uma pequena ferramenta de acessos não muito orientados que a gente faz, tentar construir conhecimento com isso. E, bom, essa plataforma ela deveria ser online, deveria ser customizável, né, pela razão que a gente comentou anteriormente, gratuita e tinha que ser disponível na palma da mão. Terceiro objetivo, né, com o surgimento das redes sociais, uma crítica, eu acho que todo mundo vai concordar com isso, as redes sociais são muito legais, estão aí, todo mundo usa, não vou nem fazer a pergunta de quantas pessoas nesse auditório têm conta em redes sociais, porque seria meio óbvia, e, no entanto, a gente faz muito pouca coisa de útil nas redes sociais. Eu acredito que todos concordam com isso, né? O que nós estamos fazendo na rede social é ter uma sensação de contato com pessoas, mas é uma sensação contestável, né? Não há consenso sobre isso. E para tentar melhorar isso, a ideia era permitir que os usuários criassem suas próprias redes, tentar extrair informação dinâmica dessas redes. E o nome que tem sido dado mais recentemente para isso é a extração de inteligência coletiva a partir das interações de usuários em sistemas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de inteligência coletiva no final da fala, mas qual que é a ideia? A ideia é conseguir extrair, olhar para as redes sociais, olhar para as informações da internet e tirar e eu tomar ações mais inteligentes do que eu tomaria se eu não tivesse olhado para essas informações. Muito bem. Então, resumindo, né, quais eram as nossas principais preocupações, né? Nossas principais preocupações, elas se resumem em aumentar o User Empowerment, ou seja, o empoderamento do usuário para a construção e uso de aplicações móveis. A grande maioria dos usuários é clicador, né? Ele gera muito pouco conhecimento a partir do seu telefone celular, ele tem muitas necessidades de aplicação, mas ele continua muito usuário. Quero chamar a atenção para o fato de que User Empowering é muito maior do que a questão de Devil Empowerment, né? A ideia de gerar boas APIs, gerar bons frameworks para que os desenvolvedores sejam capazes de criar aplicações e criar conteúdos é muito menos eficiente do que dar esse poder para os usuários. Todo mundo aqui conhece o exemplo da Wikipédia, em que o poder de construção coletiva está nos usuários, não está em desenvolvedores. Boa parte, existe uma boa parte dos usuários de Wikipédia que são desenvolvedores. Mas não é isso que faz a beleza da plataforma. Bom, então, dado esse contexto, dada essa força aí que nos motiva, que é o empowerment de usuários, vamos começar a falar sobre a questão de criação automática. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando nós começamos a tentar construir, na verdade a gente começou antes disso, mas o mercado mudou tanto,
Ó, a gente começou mais ou menos em 2009, vai fazer uns 5 anos. Mas o mercado de aplicativos móveis mudou tanto que as nossas primeiras escolhas também já são muito diferentes. Bom, então, mais ou menos há 3 anos, o que a gente tinha? A gente tinha algumas ferramentas de uso geral, na qual eu, inclusive, vou inserir ali o Google Forms como a principal ferramenta hoje para a geração de aplicativos, entre aspas, talvez vocês não concordem que o Google Forms seja um aplicativo, mas eu acho que é a ferramenta mais utilizada para coleta de dados e obter informações interessantes. O Google App Inventor, que vocês devem ter, alguns de vocês podem ter tentado utilizar, que era uma ferramenta a priori de uso geral, onde o usuário entrava lá e começava a puxar as componentes e criar eventos entre as componentes. Eu acho, opinião pessoal, que o App Inventor, por tentar ser de uso geral, ele era muito complexo, né? A hora que o seu sistema começava a ter alguma graça, ele ficava difícil de gerenciar. Surgiram várias IDEs, bem naquele sentido, o IBM Eclipse, né, bem naquele sentido de ir construindo aplicações e gerando eventos, também de uso geral. E nós estávamos particularmente interessados nas ferramentas para coleta móvel. E aí naquela época também existia o Open Data Kit, algumas utilizações do Open Data Kit. O Open Data Kit é uma especificação, não é exatamente um produto, uma especificação sobre como fazer coleta de dados a partir de dispositivos móveis e de uma forma padrão, uma forma padronizada. Bom, mas hoje, a quantidade de alternativas para construir aplicativos móveis é muito grande. Numa breve pesquisa, se você fizer aí uma breve pesquisa sobre App Builder ou App Generator, ou enfim, qualquer um desses termos, você vai conseguir chegar a uma centena de aplicações para construir aplicativos móveis. Bom, inúmeras, né? Craft, App Maker. Hoje mesmo no Fizzly teve uma apresentação de uma dessas ferramentas. Alguém estava hoje de manhã? Algum de vocês? Como é que era o mesmo nome? Era o Mozilla. Eu coloquei? Isso, beleza, está lá. Então, existem N ferramentas. Tá? Não cabe aqui a gente pegar uma por uma. Né? A primeira questão que eu queria comentar com vocês é: existem N ferramentas, por quê? Tá? Porque, primeiro, percebeu-se que era possível fazer dinheiro gerando aplicativos móveis. Bom, beleza, se eu consigo gerar um aplicativo móvel e fazer dinheiro com isso, então eu vou gerar um gerador de aplicativos móveis e vou multiplicar a minha capacidade de gerar dinheiro criando aplicativos móveis. E, basicamente, todas essas ferramentas nasceram de escritórios, todas essas ferramentas nasceram de grupos de desenvolvimento de sistemas móveis que perceberam que conseguiam criar templates para os sistemas que eles estavam desenvolvendo e replicar isso num volume quase automático. Tá? Então, eu acho que esse é o grande motor desse crescimento de ferramentas. Esse é um exemplo, dentre muitos, tá? que eu coloco aqui só para destacar um ponto. Então, esse é a tela de entrada do App Builder, é uma das ferramentas que me permite usar e criar aplicativos móveis. Na sua página principal, ele diz que usando essa ferramenta já foram criados mais de 330 mil apps, e contando, né, e continuando a crescer esse volume. E o que eu queria destacar mesmo aqui é como que a maioria dessas ferramentas estão reduzindo complexidade. Primeiro ponto, eles vão gerar templates para diferentes eventos. É basicamente essa barra inferior aqui, onde eu tenho apps para gerenciar empregados, clientes, eventos e por aí vai. Tá? Essa é a primeira simplificação. Basicamente, quase todas as ferramentas vão fazer o seguinte.
vão te permitir criar a sua app em X passos. E aí os passos vão variar de ferramenta para ferramenta. De forma aproximada, né, que eu coloco nesse slide, esses passos são: escolha uma categoria. E, por exemplo, evento é uma categoria de app. Eu fui recentemente num evento, que era o MDM, em que nós não sei como é que ficou isso no FIS desse ano, em que nós não recebíamos um catálogo de programação, né? Nós recebíamos um QR Code, tudo bem? Aquele código de barra quadradinho. Aquele QR Code me levava para um aplicativo que dava a descrição das ações do evento. Com a grande vantagem de que, se uma pequena alteração de programação, podia ser facilmente modificada no sistema. Tá? Assim como tem essa categoria de evento, e olha, presta atenção, como evento é sempre mais ou menos igual, né? Começo, meio, fim, sessões, um mapa de como a coisa está distribuída, os coffee breaks e tal. Então, tem um template muito claro de como os dados daquele tipo de aplicação devem ser construídos. Então, o segundo passo, em geral, era popule. Popule os seus dados para uma navegação em árvore. Essa é a segunda simplificação. Então, quase todos esses aplicativos de construção automática vão te dar um template do que você quer construir, por exemplo, evento. E dentro desse template eu vou populando a coisa em árvore, né? A minha navegação é em árvore. Eu saio de um home, verifico palestras. Em palestras eu posso verificar a palestra do dia 1, palestra do dia 2, sempre em árvore. Tudo bem? Sempre. Então isso simplifica a navegação, ou seja, a complexidade de interação dentro daquele conteúdo cai muito. E o relacionamento entre eventos é reduzido basicamente estabelecendo categorias. Então, enfim, qual que é a recomendação? Se você precisar construir alguma coisa para gerar aplicativos de forma automática, essas são duas simplificações muito úteis, são dois padrões muito úteis, né? A questão de estabelecer categorias para os principais eventos, os principais tipos de aplicação que você quer gerar, e fazer essa navegação em árvore. Tá? Bom, aí os passos adiante costumam variar bastante, né? Como distribuir minha app e como tentar gerar renda, gerar recursos com essas apps. Bom, mas enfim, fica essas duas questões. Categoria e navegação em árvore. Por favor. Bom, e agora eu começo a falar do projeto Maritaca. O projeto Maritaca, como eu disse, a gente começou há muitos anos atrás. Tem sido construído, tem sido gerado a partir de um projeto de pesquisa. Bom, hoje ele é uma coisa mais concreta, né? Primeiro, há 5 anos atrás, era bem mais difícil de enxergar para onde as coisas iam. Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês nos próximos 10 ou 15 minutos de slide, qual foi a nossa abordagem para construir sistemas automaticamente. E adianto que é complexo, né? Eu quero passar para vocês, acho que a principal questão técnica que eu queria passar para vocês é quais soluções foram sendo dadas, principalmente para a questão de tentar gerar alguma customização e alguma flexibilidade nesses sistemas automaticamente gerados. Bom, o projeto foi iniciado com esse nome, na verdade, em 2010. Aliás, por que Maritaca, né? Antes que alguém pergunte, nós tínhamos o hábito de dar nomes para os nossos projetos, praticamente todos eles baseados em software livre, todos eles, de bichos com asa, né? Então, teve, sempre seguindo esse padrão, teve maritaca, colibri, coruja, borboleta, avestruz, ornitorrinco, enfim. Não necessariamente bicho que voa, mas com asa, né? Bom, e a ideia era permitir a criação de apps Android para coleta, compartilhamento e visualização de dados. A ideia era que fosse gratuito. A gente tem uma versão dele hoje na web, funcionando, em Maritaca Unifesp BR.
fosse livre, o código está todo colocado no SourceForge, e, principalmente, fácil de usar e na nuvem, né? Esses eram 2 objetivos. Fácil de usar pela questão do empowerment, e na nuvem pela questão de que, além de ter falta de programadores para manter os meus sistemas no ar, eu também tenho uma dificuldade de manter a infraestrutura. Então, não preciso também avançar muito. Acho que todo mundo está convencido de que hoje em dia a ideia de colocar sistemas disponíveis na nuvem é o caminho padrão, né? Eu vou começar falando sobre as funcionalidades do Maritaka, que, na verdade, não é o meu objetivo central. Então, vou passar um pouco rápido por essas funcionalidades, para depois falar sobre a arquitetura. Tá? Bom, funcionalidades. Basicamente, tem 2 componentes principais. Uma componente servidora, um sistema que fica lá na nuvem, e a componente que roda no celular. Tá? O meu usuário, ele tem basicamente 2 linhas de interação. A interação no servidor e a interação com o dispositivo móvel. Primeiro, o que eu faço no lado servidor, né? Então, estão listadas ali as principais ações que eu consigo fazer do lado servidor. Me registrar, né? Logar, entrar, criar usuário. Ação 2, criar um formulário. A gente chama de formulário, às vezes questionário, as aplicações que são construídas usando o Maritaka. Terceiro, compartilhar esses dados, compartilhar essa aplicação. Quarto, criar grupos de usuários para essa aplicação, eu explico um pouquinho mais adiante por quê. 5, fazer um download do APK. APK é um arquivo executável para um dispositivo Android, né? Então eu consigo criar a minha aplicação e fazer um download daquela aplicação. E criar reports, que é o 7º ponto. Reports é uma ideia que a gente avançou ao longo do ano passado, né? Que é a ideia de construir visualizações específicas para aqueles dados. Ok. Eu posso visualizar os dados e os reports tanto usando a interface do servidor, quanto usando a parte móvel. A parte móvel, primeira observação importante, ela por ser flexível, né, o software, o código móvel, na verdade é um motor de execução. Tá? Ele consegue receber uma descrição do aplicativo e transformar aquilo de fato num conjunto de telas para coleta de dados. No móvel, basicamente, o que o usuário precisa fazer? Ele precisa instalar o APK, que hoje em dia é trivial, né? Precisa coletar os dados e fazer o upload desses dados. Bom, deixa eu mostrar a tela de login, que está aí, né, está no ar, você consegue acessar. Basicamente, esse vídeo está bem ultrapassado, mas basicamente você consegue entrar no sistema e dentro do sistema, a tela principal é essa onde eu consigo organizar os formulários ou aplicativos. A palavra formulário para a gente talvez até não seja mais apropriada, mas ficou tanto no nosso vocabulário. Mas o correto talvez seja dizer aplicativos. Cada uma desses elementos é um aplicativo. Eu tenho os meus próprios aplicativos, que estão na parte superior, e eu posso, inclusive, ver aplicativos compartilhados, aplicativos criados por outros usuários, que eu posso fazer o download também. Basicamente, a primeira funcionalidade que a gente trabalhou foi a questão de como criar, como que o usuário vai compor a sua aplicação. Essa é a tela de criação de formulários. Basicamente, é muito simples de usar. Eu preciso definir um título para esse formulário, eu posso acrescentar uma descrição, né, um resumo breve. Posso adicionar tags de busca, posso alterar o ícone, como ele vai aparecer no meu smartphone Android. E a composição do que vai ter nessa aplicação, ela é feita fazendo drag and drop, né, arrastando as componentes implementadas atualmente no sistema. Quais são as componentes atualmente implementadas? Componentes gerais, como texto, radio, checkbox. Componentes numéricas, que a gente divide entre
valores inteiros, valores de ponto flutuante e monetários. Por que essa divisão, né? Porque o valor monetário tem sempre aquele formato muito específico. E a gente percebeu, o valor monetário foi o último a ser inserido, a gente percebeu que o valor monetário era muito frequente nas aplicações que a gente estava criando. Então a gente resolveu estabelecer um padrão. Componentes multimídia, ou seja, eu posso coletar figuras, coletar áudio, coletar vídeo. E outros. E dentre os outros componentes, o principal que a gente mais se diverte com ele é a questão de GPS, ou seja, coletar localização. Então, só um exemplo, né? Um exemplozinho de demo para o Fizzly. Colocou 3 componentes. Qual é o seu nome, onde você está, ou seja, um registro de localização. E uma questão 3, se você gostou da palestra ou não, enfim. Tá? Quando você salvar esse formulário, automaticamente, você vai reparar num ícone ali em cima, que está com um processo, um íconezinho, o Building App, né? Ele está compilando esse cara. Tá? Ele está criando o aplicativo móvel, ele está criando o APK. Tá? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais como que é esse processo de compilar um aplicativo. Basicamente, o que a gente estava fazendo naquela interface, basicamente é criar uma descrição. Eu tenho um conjunto de componentes específicos. Aquele conjunto de componentes específicos vai ser utilizado para construir o aplicativo. Deixa eu melhorar esse XML, para ficar mais claro como a coisa fica. Então eu posso ter uma lista de questions. Cada question vai ser definida em detalhes. Então, por exemplo, a pergunta aquela primeira questão que pergunta qual é o seu nome, né? Ela vai ter, olhando ali a partir da 4ª linha do XML, né? Vai ser do tipo texto. Ela vai ter um ID dentro daquele formulário que começa em 0. A próxima pergunta depois dela vai ser a 1. Ela não é obrigatória. O texto que vai aparecer é qual o seu nome. Ela não tem help. O help é a ideia de, se tivesse uma pergunta que eu precisasse de um esclarecimento para responder, eu teria isso ali. Tamanho máximo 100. E a questão do default ali é se tem algum preenchimento default. Não tem nenhum preenchimento default. Então, para cada tipo de componente, eu vou ter uma especificação de XML. Até aí, não tem muita novidade, né? Até aí, todo mundo imaginaria esse mesmo procedimento, né? Então, listo componentes do que eu posso ter na minha aplicação, vou descrever isso, provavelmente vou usar XML para fazer isso. Aliás, XML não é nem exatamente a forma de mais alto desempenho para fazer isso, né? Mas é, enfim, mainstream, né? É um jeito muito simples. Depois eu volto para explicar como é que a gente transforma esse XML em aplicação. Tá? Então, basicamente eu vou poder manipular o aplicativo. Para cada aplicativo que eu crio, né, vai aparecer na minha lista de aplicativos, eu posso fazer manipulações sobre ele. A próxima tela é só um zoom dessas manipulações. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é compartilhar. Eu posso compartilhar o meu aplicativo de 3 formas. Um aplicativo pode ser privado, significa que se o aplicativo é privado, só você pode coletar e ver os dados daquele aplicativo. Ele pode ser compartilhado, pode ser público. Bom, público significa que qualquer um que baixar aquele aplicativo pode coletar dados para ele, ver os dados que foram coletados. O compartilhado ele tem 2 categorias possíveis. E aí entra a nossa discussão sobre redes sociais. Né? O compartilhado eu posso ter o compartilhado hierárquico e o compartilhado que a gente chama de shared. Né? É uma coisa mais horizontal. Então, no hierárquico, basicamente, imagina que eu crio um aplicativo, digo que ele é hierárquico, distribuo para vocês. Hierárquico significa que eu tenho o direito de ver o que vocês coletaram,
mas cada um de vocês não tem o direito de ver o que um ou outro coletou. Você só vê os seus dados. Já no compartilhado social, todo mundo, se eu crio um aplicativo compartilhado social, o número de pessoas que podem acessar esse aplicativo está limitado a uma lista, mas cada um pode ver tudo que os outros fizeram. Bom, isso é basicamente uma abstração dos modelos que a gente enxergou para a visualização desses dados. Privado, público. E no meio termo, um compartilhamento hierárquico ou mais horizontal, que a gente chama de social. Se eu crio um aplicativo como público, ele vai aparecer, ele vai ficar disponível na capa, na home da plataforma. Então, por exemplo, aqui no cantinho você vai perceber o logo do Fizzly, né? Inclusive eu consigo ter um QR Code para fazer o download desse aplicativo. Uma vez feito o download desse aplicativo, ele vai ser instalado no meu celular, procedimento normal de instalação do Android, e eu posso então começar a coletar dados. Os meus dados eles não precisam ser online, eu posso coletar dados, esses dados ficarem gravados no meu celular e só subir esses dados quando eu tiver sob uma conexão à internet. Isso é importante, né? A ideia de operação desconectada ela é importante, nem toda hora, nem todo tempo a gente tem internet para conseguir usar, fazer pose, para conseguir usar à vontade. Outra questão sobre os aplicativos, né? Os meus dados eles ficam armazenados localmente e quando eu estou na internet eu consigo subir esse cara. Essa é a cara principal dos aplicativos. À esquerda está o home, né? Um botão para coletar, um botão para enxergar as respostas, os botões auxiliares para fazer o envio de dados, convidar amigos aí para fazer parte dessa app, algumas questões de configuração, como se eu quero o padrão Wizard ou não. Essa foi uma implementação nova, a gente fez há uns 2, 3 meses. A ideia de padrão Wizard, ela é muito boa, né? Tudo bem, bom, peraí, o que é um padrão Wizard, né? Cada componente daquela que eu adiciono na minha aplicação, ela vai ser mostrada em uma tela. Né? Então, por exemplo, lá eu tinha 3 perguntas, né? Qual é o seu nome, onde você está e você gostou ou não. Na primeira tela ia ser qual é o seu nome, que está representado ali à direita. Eu faço um swipe para passar para a próxima, ou seja, aquela ideia de deslizar a tela, e vou passando de telas. Isso, entretanto, quando eu tenho... e aliás, é exatamente esse exemplo. Né? A gente estava criando uma aplicação para coleta de dados para o PSF. Todo mundo aqui já ouviu falar do PSF, que é o Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família, até hoje, ele é feito papel e caneta. Né? O pessoal... Lápis, aliás, porque eles querem mudar depois. Papel e lápis. Você sai com um papel e um lápis para apontar a questão de saúde das famílias. No final da semana, você consolida aquilo num outro formulário. No final do mês, você consolida as semanas. No final, enfim, e por aí vai. Né? Cada formulário ele tem cerca de 50 perguntas. E a gente descobriu em campo, né? A gente descobriu isso só lá quando foi conversar com os agentes comunitários de saúde, que é quem efetivamente fazia as visitas, que eles não passavam pergunta a pergunta. Né? Eles iam lá, como eles já decoraram todo aquele esquema, aquele script de perguntas, eles chegavam lá e verificavam a questão, batiam um papo com a família e anotavam só os pontos de destaque. Então a gente trocou a ideia de padrão Wizard para um padrão de lista de perguntas. Por que eu estou explicando isso? Só para dizer algumas coisas, algumas configurações possíveis ali. Então ao invés de ter o padrão Wizard, tela a tela, eu posso ter uma lista de perguntas, clico na pergunta, respondo aquilo ali e volto na lista de perguntas. Bom, feito o upload de dados, eu consigo ver os dados na rede. Então agora, esse exemplo aqui uma outra aplicação que a gente tinha bolado um dicionário de Libras. Imagina o seguinte cenário, você tem um conjunto de pessoas com deficiência auditiva, e não sei se vocês sabem, mas Libras tem muito regionalismo.
né? A linguagem brasileira de sinais ela tem muito regionalismo, tem muita questões no sul, símbolos no sul são diferentes do símbolo no Nordeste. E, então a ideia era tentar suprir um pouco isso. A gente fez uma parceria com uma professora do campus de pedagogia da Unifesp, e a gente estava gerando gerando um dicionário de símbolos de Libras, né? Então, basicamente, a aplicação era muito simples. Qual era o termo? E uma coleta de um vídeo de alguns segundos para ilustrando aquele termo. Então, por exemplo, esses vídeos ficam disponíveis na plataforma, você consegue fazer download deles e fazer o que quiser com eles. Bom, no último ano, o que a gente avançou nessa plataforma? Basicamente, a gente avançou a ferramenta chamada Analytics. O que é o Analytics? É a possibilidade de fazer perguntas para os dados que estão na plataforma. E a ideia aqui é caminhar em direção àquela história que eu comentei no começo da palestra sobre inteligência coletiva. Legal, eu estou usando o meu celular, eu uso menos do que eu deveria. A gente, uma reflexão rápida, a gente vai perceber que a gente usa pouco o poder do celular. A ideia do Analytics é criar aplicativos, conseguir coletar dados, mas também conseguir extrair alguma informação mais consolidada desses dados. O Analytics ele foi construído com a seguinte arquitetura. Basicamente, eu tenho os meus dados que foram coletados usando os aplicativos móveis. Eu posso criar filtros. O que é o conceito de filtro? Bom, isso é uma arquitetura pipeline tradicional, né? O que é a arquitetura de filtro? É a ideia de aplicar simplificações nos meus dados, ou seja, os meus dados vão ser reduzidos. Ou, por exemplo, eu posso consultar de um raio de 10 km, eu só estou interessado no que está a 10 km de mim. Transformações são as ideias, as transformações de dados. Ou, por exemplo, eu posso somar um campo, ou eu posso ordenar em função de um valor. E, por fim, as visualizações, que são... eu posso visualizar os resultados como uma tabela, ou visualizar num mapa, ou criar outras visualizações. Por que eu estou mostrando essa história aqui para vocês? Porque a gente está avançando na questão de criar aplicativos móveis, né? Então a gente chegou num formato para criar aplicativos móveis, a gente está tentando agora chegar num formato, num padrão, para extrair inteligência daqueles dados. Essa é a cara do Analytics, já mudou um pouco, mas basicamente eu consigo, simplesmente clicando ali, anotando os campos que eu quero, criando os filtros, posso adicionar transformações e escolher um modelo de visualização. Então, aqui, por exemplo, a gente plota, a gente usa a API do Google Maps para plotar os resultados mais próximos de mim de um formulário que coletava dados de produto. Tudo bem? Tem um formulário que coleta dado de localização no produto. Imagina um OLX da vida, né? Que eu estou registrando o produto e dizendo onde ele está. E eu, basicamente, com Analytics, eu consigo mostrar uma visualização disso. Bom, agora sim, a arquitetura. A arquitetura do projeto tem duas partes. A parte servidora, onde nós priorizamos a questão de escalabilidade, e a arquitetura do móvel, onde nós priorizamos a questão de flexibilidade. Bom, já comentei para vocês que nós temos duas componentes principais, né? Eu tenho essa caixa maior aqui ao centro, é o que é o nosso servidor. Eu tenho um back-end, ou seja, sistemas que eu uso para armazenamento de dados, para busca, enfim. Sistemas todos abertos, aliás, né? Tudo no sistema é aberto. E eu vou ter a componente móvel mais acima. Pode passar? Bom, no servidor, ele está todo escrito em Java, vai usar no back-end, e aí eu preciso explicar um pouquinho essa história, né? Ele não usa base de dados SQL, né? Ele usa armazenamento Cassandra para tudo que é dado. Então todos os XMLs, né? Todo armazenamento é de dados em XML. Todos esses XMLs são guardados numa base Cassandra, que é uma base
não sei se vocês já ouviram falar, foi lançado pelo Facebook há alguns anos atrás, tem altíssimo desempenho de escrita em paralelo, né? A gente usa MongoDB no Analytics. MongoDB foi a ferramenta que nós encontramos que melhor se adequava para implementar aquela arquitetura de pipeline, tá? De aplicar filtros nos dados, aplicar transformações. MongoDB tem uma feature muito interessante chamada Aggregate. Quem puder dar uma estudadinha é bem interessante. E nós usamos Hadoop para o armazenamento de arquivos maiores. Então todas as figuras, todos os APKs, todos os áudios e vídeos ficam armazenados num sistema de arquivos Hadoop. Bom, por que a gente usou essas ferramentas? Por que a gente não usou um MySQL da vida? A gente estava preocupado com escalabilidade, né? Quando o projeto estava andando, a gente recebeu um apoio da FINEP para aquela história do PSF, né, para a história de criar aplicações para o Programa de Saúde da Família. A ideia é colocar em produção esse cara em escala nacional. E se você tiver 20 mil usuários, a gente vai precisar de ferramentas desse tipo para garantir a escalabilidade do sistema. Bom, depois eu posso voltar nos detalhes aí. O móvel. O móvel eu acho que é a arquitetura que deu mais trabalho, né? Então, basicamente, o que é a parte móvel? Aquele APK que vai no seu celular, na nossa solução, né? Na nossa solução Maritaca, que vai guardar diferença para as soluções que estão sendo desenvolvidas aí no mercado. Aquele APK, aquela aplicação, é uma aplicação Android, ela é escrita em Android, ela é um motor de execução, né? Para quem é mais técnico da área, quem é bacharel, aí, o pessoal que está estudando computação há mais tempo, esse motor de execução é uma implementação do padrão Interpreter, tá? Que é um padrão para transformação de dados em fluxo de execução. Bom, então esse motor de execução, ele pega aquele XML que a gente viu alguns slides atrás e vai transformar isso num conjunto de interfaces. Como que isso funciona? Basicamente eu tenho um parser que transforma o XML em um vetor de objetos ali entre aspas Java, né? Só para simplificar, tem mais gente que conhece Java aí. É Android, mas é exatamente o mesmo modelo de execução de Java. Então, eu saio daquele XML, o XML descrevia uma sequência de perguntas. Tudo bem? Aquela sequência de perguntas vai ser transformada num vetor de objetos. Aqui embaixo eu tenho uma ilustração bem simplista dessa. Então, essas caixinhas azuis são, por exemplo, as nossas 3 perguntas. É um vetor mesmo, é um array, tá? E basicamente eu tenho um apontador que começa na primeira posição e a cada controle de navegação, quando eu passo para a próxima pergunta, esse apontador vai mostrar o próximo objeto. Pode passar? O que viabiliza isso, né? Basicamente, o que tornou possível esse esquema? Nós temos uma arquitetura de questions. Tá? Eu tenho uma arquitetura de objetos, de classes do tipo question, que eu especializo em cada um dos tipos de pergunta. Então, basicamente, o meu controller, ele verifica o XML, roda um processo de parser e recebe uma lista de questions. Essas questions podem ser de vários tipos, todas elas respeitando a assinatura da classe principal. Maior parte do nosso tempo no projeto inicial desse projeto era definir um bom desenho para essa história. Mas basicamente, acho que o próximo slide é melhor. Basicamente eu tenho na classe question questões específicas de cada pergunta, como por exemplo o ID da pergunta, o texto, né, o label sempre está presente em todas as perguntas. E nas especializações daquela classe, como que eu mostro, nas especializações que eu implemento, como que eu mostro aquela pergunta, como que eu trato aqueles dados. Então, por exemplo, se o meu dado é numérico, eu vou ter um tratamento de limites para ele diferente de se o meu dado é um radio box. Ok. Então, esse modelo orientado a objetos do móvel permite que eu amplie essa aplicação de forma muito simples.
Se eu quiser criar um controle novo, barômetro, tem celular agora que tem barômetro, né? Se eu quiser criar um controle novo barômetro, eu só preciso criar uma classe no sistema. Bom, processo de compilação. Basicamente, não tem, deu trabalho para fazer isso, mas não tem muito segredo. A gente usa o Maven e usa o ADK, o Android Development Kit, para compilar aquela aplicação. Basicamente, a gente pega um mesmo código Android e compila esse código Android com diferentes XMLs. Tá? Por que a gente faz isso? Para poder criar inúmeras aplicações diferentes. Tá? E aí, o volume de aplicações que a gente consegue criar é muito alto. Tá? E leva minutos para criar cada um. Modelos de negócio. Não, a gente nunca pensou muito nisso aí, não. Tá? É possível manter essa plataforma com advertisement, no sentido de colocar banners naqueles aplicativos. A ideia de vender aplicativos também é interessante, mas, bom, precisa colocar de fato em produção para conseguir pensar um pouco melhor e experimentar isso. Nossa equipe de desenvolvimento foi basicamente alunos de graduação do curso de Ciência da Computação e agora de Engenharia da Computação da Unifesp, alguns bolsistas e voluntários. Trabalhos futuros. Né? A gente está colocando isso num ambiente de cloud, está numa atividade de reforma elétrica para isso, coisas da vida. Né? A gente adquiriu um cluster lá de R$400 mil e aí alguém também adquiriu e acabou a energia. Então é uma máquina de 42U, são 20 KVAs, 400 cores, 7 TB de memória no total, quase um peta de disco, né? Então estamos subindo, a gente está na atividade de subir isso nessa máquina. A ideia é ficar bem robusto. A gente está trabalhando numa versão multiplataforma para PhoneGap. Né? A ideia é, assim como a gente fez para o Android, exatamente a mesma arquitetura, criar uma aplicação PhoneGap, e para quem nunca ouviu falar do PhoneGap, o PhoneGap permite criar executáveis para diferentes plataformas. Né? E rodar o nosso trial principal, que é o de saúde da família. Fechando. Prometo que não vou passar desse slide, né? Já tomei aqui o aviso de tempo esgotado. Eu vou ficar por aqui. Podemos conversar mais um pouquinho. Mas 3 destaques aí. Né? O empowerment, tá? A ideia de facilitar e dar poder ao usuário. Segundo, templates. Parece que é o padrão que vai vigorar. Tem um errinho ali no slide. O padrão que vai vigorar para essa construção automática. Mostramos a nossa implementação de um modelo que é um pouco mais complexo do que os geradores automáticos estão conseguindo gerar. Né? E acreditamos que no futuro é possível que a gente chegue a um padrão, a um modelo de interoperabilidade entre apps. Né? Hoje as apps são muito isoladas e não faz sentido que elas continuem assim. Né? No futuro próximo, aí eu acho que a gente vai conseguir interoperar. Bom, encerro por aqui. Muito obrigado. E não sei se a gente tem algum tempo para pergunta. A gente tem tempo para algumas perguntas, não muitas. Alguém? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Leandro. Eu estou auxiliando na organização desse esse espaço. Empowerment do usuário não é ruim nós pro temos programador? uma grade de oficinas. Porque, tipo, se o usuário pode fazer tudo também, que o programador faz, estão pra que serve o convidados programador? a olhar a grade. Não dá para contar com um volume de usuários muito alto aprendendo a programar. Então já estamos convidando eu acho que é uma tendência
cada vez mais forte... Bom, são duas forças diferentes. Eu acho que também acredito que cada vez vai ter mais inclusão digital, cada vez alguns municípios já estão ensinando alunos a programar, mas a gente vai estar sempre correndo atrás, né? Nunca vai ser suficiente. Hoje em dia, 99% das pessoas são clicadoras, né? Elas não desenvolvem nada. Então, criar cada vez mais aplicativos que permitam o avanço, permita que os usuários criem conteúdo e criem aplicativos, eu acho que isso é irrevogável, isso vai acontecer, né? Mas você tem razão. O mundo ideal é que todo mundo soubesse programar. Assim mesmo, a gente só estaria mudando de nome, né? Esse empowerment continuaria acontecendo, né? O novo app. É outro app. Você tem um ID único, né? Cada vez que eu gero um aplicativo, ele é construído com um nome, ele tem um ID único, que é dado pelo Cassandra, né, aliás, né, para ser mais específico na implementação. Então é outra aplicação mesmo, né? E eu tenho que apagar as minhas antigas, se eu quiser limpar, né? Ele não sobrescreve, ele põe outra. Oi, você tem que habilitar o fontes desconhecidas no Android e daí... Eu não entendi, você tem que habilitar? Você tem que habilitar a instalação de aplicação com fontes desconhecidas no Android e se é possível distribuir esse APK na Play Store ou não? É possível. Bom, a primeira restrição é o nosso... o XML de grants lá, né? Porque, via de regra, a nossa aplicação ela tem muito controle, né? Ela pode usar o GPS, pode usar... Então, a gente não fez um esquema de modificar o XML de grants para, por exemplo, se eu colocar só uma pergunta de texto. Então, não faz sentido dizer para o usuário que eu vou usar a informação de localização dele, porque eu não vou, né? Então, essa é uma restrição que a gente precisa implementar, que é alterar esse pedido de autorizações em função do que eu estou efetivamente usando na aplicação. Mas assim, o processo de assinatura do aplicativo com a chave do desenvolvedor para a Play Store, como isso é pensado? Assim? A gente usa, a gente está colocando na App Store com a nossa chave. Tá. Agora, se o usuário quiser... Isso é relativamente tranquilo de fazer, né? Isso está lá naquele processo de compilação, né? Naquele processo de compilação, a gente usa a nossa chave. O que precisaria fazer para gerar uma questão mais genérica? Chave dela, né? Então, ela teria que fazer o upload da chave dela no nosso processo de compilação. Que, bom, dá para fazer, não tem muito galho. O Cordova é aquele gerador, né? De quem que é mesmo? É da Apache. Então, a gente começou a usar o PhoneGap. A gente fez um estudo, tinha um aluno de C, né, dando uma olhada nisso. A gente fez um estudo... Você me expulsa, tá? A hora que eu precisar sair daqui. Você me arrasta aqui. A gente optou para usar o PhoneGap. Na época, a documentação do PhoneGap estava aparentemente melhor. Mas assim, não avançamos no Cordova, não. A segunda pergunta era da interface. A interface, a priori, a gente tem a mesma. Quer dizer, a gente começou a customizar modelos de interface, trocando de wizard para listas, mas elas têm sempre a mesma aparência, o mesmo perfil. Podia pensar em customizações, cor, né? Principalmente... mas eu prefiro agora investir nessa versão PhoneGap e nela tentar gerar customizações. Eu não sei ainda que ponto que a gente vai chegar lá. Ok, mais uma pergunta e eu posso ficar ali fora.
Bom, então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Sempre um prazer estar no FIS.